ou um chá de camomila, ou um chá de tília à noite. Tudo isso são procedimentos que nós muitas vezes adotamos até inconscientemente. É evidente que quando é assim, a medicina natural, por contraponto à medicina convencional, tem uma grande desvantagem, que é o fator tempo. Enquanto o tratamento tradicional é rápido, e por exemplo, se está com uma infecção, está com dor de dentes, toma um comprimido, passado por meia hora, passou. Na medicina natural não. Como os princípios de atuação são diferentes, os tratamentos tendem sempre a disputar por parte do organismo uma reação ao agente patológico. E nesse campo demora muito mais tempo. Portanto, os tratamentos, quer homeopáticos, quer naturopatas, demoram mais tempo a mostrar eficácia. Mas eu acho que a gente tem tendência a utilizar, por exemplo, o chá. Desde o seu ponto de vista, quais são as vantagens, as desvantagens? Já tem vindo a dizer? Sim, lá está. Dependendo das situações. Uma situação aguda, ou principalmente uma criança, eu pelo menos pessoalmente, tenho a minha opinião pessoal, porque sei que há pessoas que defendem com unhas e dentes a medicina natural e utilizam-na para tudo. Agora, eu acho que nós também temos que saber avaliar as coisas e ser um bocadinho ponderados. E assim, numa situação aguda, eu acho que recorro mais rapidamente a um analgésico do que propriamente a um produto natural. Se bem que, agora, na área da prevenção, e acho que a alternativa é muito positiva. Agora, vamos lá ver. Vantagens, há sempre vantagens, porque quanto maior for o leque de escolha, mais preparados nós estamos e mais fácil será nós conseguirmos um resultado, porque nós muitas vezes verificamos é que os resultados da medicina tradicional nem sempre são os mais desejados, principalmente porque quanto mais a medicina tradicional caminhou no sentido da especialização, quer a nível médico, como vocês sabem, cada vez há mais especialidades médicas, quer a nível de terapêuticas. As terapêuticas são cada vez mais concisas e mais precisas relativamente àquele problema. O que é que isso faz? Faz com que os medicamentos sejam mais eficazes, mas também têm mais efeitos secundários, porque são mais potentes. Na medicina natural, muitas vezes consegue-se o mesmo resultado, não digo mais grave, mas com menos problemas de complicações, de efeitos secundários e de efeitos colaterais. Portanto, na medicina natural só é preciso ter atenção precisamente à toxicidade. Muitas vezes nós pensamos que é natural não é tóxico, é natural não é. Mas não, há situações comprovadas em que substâncias utilizadas em concentrações terapêuticas são inofensivas. Se forem utilizadas em concentrações superiores, então nessa altura podem tornar-se tóxicas e podem mesmo matar. Por exemplo, uns exemplos, se calhar vocês a cocaína, por exemplo, utilizada no frio, são produtos utilizados. Quando são utilizados em concentrações terapêuticas, fazem mal, mas quando são utilizados em excesso, não fazem mal. A estricnina, por exemplo, é outro produto natural que mata, a gente sabe que mata, mas que em doses muito pequenas, em doses terapêuticas, é um bom medicamento, por exemplo, para os casos de falta de apetite e como reconstituinte. Agora, tem que ser utilizados nas concentrações e nas quantidades certas. A autoindicação de produtos naturais pode ser tão prejudicial como outros medicamentos? É assim, tão prejudicial talvez não, porque as pessoas não têm conhecimentos para isso, mas pode ser. Por exemplo, lembramos dos produtos relaxantes, a maioria dos relaxantes utilizados são produtos naturais. Agora, se uma pessoa saudável pode utilizá-los sem nenhum problema, mas se tiver uma coluna, também tem problema com a saúde do estudo. Se utilizar o sério, se utilizar a casca de saudável, pode evitar um
insulina e pode provocar lesões, úlceras e problemas muito graves. Portanto, tudo vai, cada caso é um caso. Isto na medicina, quer seja na medicina tradicional, quer seja na medicina natural, nada disto é matemático. Em 2 em 2 são 4, não é? Há aqui uma grande variabilidade. Por isso é que é preciso ter sensibilidade, é preciso que a automedicação nunca, no meu ponto de vista, nunca é benéfica. É preciso sempre procurar um técnico que esteja mais dentro do assunto e então depois optar. Para terminar, gostaríamos que você costuma dar conselhos Claro, sempre. Sempre, não operário. É assim, nós temos sempre a tendência e eu acho que isso é fundamental, de separar as áreas. E eu aqui na farmácia tenho tido mesmo com o resto do pessoal, com o resto da equipa, tenho sempre essa preocupação. E quando nos surge uma questão por parte de algum tempo, fazer sempre a avaliação, se é uma questão que nós podemos resolver, ou se achamos que é uma questão que nos ultrapassa e tem que pensar com o médico. E, efetivamente, o técnico, eu costumo dizer assim, o farmacêutico percebe de medicamentos, mas de doenças é o médico que percebe. Portanto, há situações e situações. Aquelas situações mais banais que são facilmente resolvidas com produtos naturais, com produtos mais inofensivos, sim senhora, nós damos os nossos conselhos e prestamos aquilo que sabemos. Quando começamos a ver que o problema pode ser mais complicado, temos toda a obrigação, e fazemos isso, de aconselhar uma consulta médica. Agradecemos a sua plena disponibilização. Nada, sempre às ordens. Se entretanto já há alguma coisa, se quiserem, enfim, mais algum esclarecimento, estou à disposição. Espero que tenha sido esclarecedora em algumas coisas, não é? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E pronto, e entretanto, se quiserem, a nossa sala já chegou. Nós temos lá embaixo os nossos 3 consultas. Hoje, por acaso, quem cá está é um nutricionista. Ainda está aqui com a área, temos consultas. Lá está, é outra área que muitas vezes é uma alternativa à própria medicina, que é a parte dos conselhos de uma boa alimentação, enfim, da hábitos de vida. Muitas vezes, e nós cada vez encontramos mais casos de obesidade, mais casos de distúrbios metabólicos, que muitas vezes se resolvem não com medicamentos, mas com dietas, e lá está, e com os suplementos às dietas muitas vezes ganham os suplementos alimentares de origem que são auto-produção, sim. Pois a medicina tradicional, a medicina atual tem muitas vertentes. Muitas, imensas. Tem a homeopatia, tem a naturopatia, tem a literatura, são N. Então na medicina oriental não se fala. Até já se utiliza a denominação medicina tradicional chinesa. Para fazer tudo. Quando nós tivermos então. Se tiverem dúvidas ou se quiserem mais algum esclarecimento, estamos ao dispor, está bem? Então vá. Bom trabalho. Em conclusão à entrevista, podemos referir que as principais conclusões foram o conceito de medicina natural a partir de uma pessoa especializada no tema, a forma de utilização, o uso da mesma, quando comparada com a medicina convencional, vantagens e desvantagens. Através de um breve resumo das conclusões referidas, podemos acrescentar que o conceito de medicina natural é muito alargado, dependendo das doenças em questão. Quanto à utilização da medicina natural, como a convencional, referimos que a natural está em desvantagem, devido ao tempo que demora a atuar, enquanto que na medicina convencional, em meia hora, já atua. Referindo as vantagens e desvantagens, nesta medicina, as vantagens são feitas de forma natural, sem adição de químicos. Logo, o organismo será sempre saudável. Quanto às desvantagens, é que antes havia falta de informação e as pessoas utilizavam inconscientemente os métodos naturais.